Povo angolano, bom dia. Bom dia onde estiver ao mundo inteiro, bom dia, muito bom dia. Aqui é o vosso irmão Toine Congo. Toine Congo é o apresentador do programa Ana ne Congo. Ana ne Congo é um programa que se encontra no YouTube, onde falamos a história do Reino do Congo. Falamos a história de Angola, onde falamos a história do povo angolano que saiu de Angola, refugiou-se nos países estrangeiros. Falamos o que aconteceu naquele povo, que está a acontecer agora em Angola. Aquilo que o povo nunca soube, que nunca foi contado ao povo angolano, nós, no nosso programa Ana ne Congo, contamos. Aquilo que nós contamos é apenas a verdade. E sabemos que vai magoar, vai doer. Mas queremos que o povo descubra a verdade, a verdadeira história de Angola. Iremos um pouco longe, mas é apenas a verdade de Angola. Povo angolano, ultimamente falei um pouco da chegada do português, dos estrangeiros que entraram em Angola, e agora em Angola temos catanguês. Mas se o povo angolano não sabia catanguês, quer dizer congolês da RDC. Tínhamos creoles, cabo-verdianos, santomês. Subimos. Na cabeça de Angola era o José Eduardo Santos, que era santomês, veio viver no Sambizanga, que todo mundo não sabia. Pensava que, porque era angolano, não sei o quê. O MPLA veio com a história deles. Contei a história do Agostinho Neto. Eu disse Agostinho Neto nasceu no Cabo Verde. O pai de Agostinho Neto vieram do Burkina Faso. O pai de Agostinho Neto veio do Burkina Faso. Como o pai era pastor, o pai vai ser imitado, transferido no Cabo Verde, onde o Agostinho Neto vai nascer. Seu Agostinho Neto foi estudar em Portugal, foi à bolsa da igreja protestante, como o pai era pastor da igreja protestante. É por isso Agostinho Neto falava bem francês, porque vieram do Burkina Faso. Em casa, o pai e a mãe falavam francês. Fora, Agostinho Neto falava português, porque nasceu no Cabo Verde, estudou no Cabo Verde. Conseguiu a bolsa de estudo no Cabo Verde, que vai parar em Portugal, na conta da igreja protestante. Essa aqui é a história que o povo angolano devia saber. Quando Agostinho Neto chega no Congo, encontra o MPLA, já existia. Isso foi a causa de expulso do MPLA do Congo, da RDC para Congo-Brazzaville. O que acontece? Quando Agostinho Neto chega, na altura, o Mário Pinto Lemos de Andrade era presidente do MPLA, se não me lembro. E devia tirar aquela pessoa,
para substituir Agostinho Neto. Causou confusão. Houve tiros. E aqueles tiros, o governo do Congo na altura, o primeiro-ministro era Adula, o que não gostou, vai convidar todos. A FNLA e o MPLA vai dizer, então, nós tomamos decisões, vocês todos vão se juntar e estar atrás da FNLA, porque o Congo optou para apoiar a FNLA. Desculpa, isso foi a causa que o MPLA vão fugir para Congo, Brazzaville. Então, os que levaram o Neto sair, porque ele não podia atravessar o Congo diretamente. Parece que ele ainda fugiu para a Zâmbia, da Zâmbia, daí veio para Congo, Brazzaville. Os que fizeram sair Agostinho Neto, 1, 2, ainda estão vivos. Está em Angola. E eu vou citar o nome dele. Antes dele morrer, aquele Bakongo deve ser entrevistado, contar a verdadeira história de Angola. A verdadeira história do MPLA. Vamos avançar. Povo angolano, quando eu regresso em Angola, fui chamado zairense. Pensando no meu passado, como nós crescemos no Congo, na RDC, eu estou a contar como nós crescemos na RDC, que hoje ocuparam o poder em Angola. Quero dizer ao povo angolano, congolês da RDC tem um comportamento diferente ao comportamento dos bacongos. Quando vocês ouviram cá, porque bacongos são zairenses, como pessoas, o MPLA tinha medo dos bacongos. Mas o MPLA não tinha medo da FNLA, que são também bacongos. Mas o MPLA tinha medo dos bacongos, de Maquena do Zombo. Vamos contar a história. Na FNLA havia o papá Emmanuel Kunzika. É um muzombo que estudou nos Estados Unidos. Havia papá André Masaki, um bazombo que estudou na Inglaterra, na altura, antes da independência. Não esquece, quando o português chega, descobre Reino do Congo, porque o Reino do Congo já existia. O branco, o português era o primeiro que vai seguir o oceano lá, 1000 e tal, 1400 e tal. E chega no Soio, onde vai encontrar a outra pele, que era a raça preta, pela primeira vez. Vão encostar, vão encontrar o governador do Soio na altura, era o Mani Soio, que vai introduzir o português até no rei do Reino do Congo. É assim que o português descobre. Na altura, Angola não existia. Existia apenas o Reino do Congo. Agora, não sei se o Reino da Matamba, o Rei Kwikwi, toda aquela gente existia. Não sei. Mas virei depois o que o português vai fazer. Quando o português começa agora escravidão em Angola, desculpa, no Reino do Congo. Quero fazer lembrar que o Bakongo foi o primeiro preto
que começa a matar o branco na história do mundo. É por isso vocês veem que o branco pode ser morto pelo branco, mas não aceitará ser morto pelo preto. O primeiro preto que mata o branco foi Bakongo. Quando Bakongo descobre que não, o português que eles aceitaram começa a levar o povo deles, o povo começa a desaparecer. Então segura nas katanas, não sei o que, mata o branco. Isso vai levar até a guerra da Umbuila, quando o português vai levar o preto em Portugal, ensinar o português, para o Reino do Congo acabar, trazer o cristianismo. Isso será uma outra história. Até a evolução, o branco, em 1885, vão chegar na Alemanha. Depois, inglês e belga descobriram que não, o português já descobriu a raça preta em África. O português vai escrever que, olha, onde fomos passeando, vimos essa raça, não sei o que. Então, o inglês, que era corajoso, vai ver, afinal, em vez de contatar o português, o inglês vai cair para ver aquilo que o português escreveu era verdade ou não. Os franceses também vão cair. E é assim que veio divisão do Reino do Congo, que vai aparecer metade para criar Angola, metade criar República Popular do Congo, metade para criar a RDC, que é a República Democrática do Congo. E cada um vai trazer outras tribos para completar aqueles países. É assim que o Reino do Congo virá com outras tribos para fazer Angola. É uma história que vamos contar depois. Não esqueça que Nzinga é Kikongo. Nzinga é dona. Matamba é Kikongo. Viremos contar essa história quando chegar o momento. Viremos passo por passo. E estou a continuar porque quero mesmo contar sobre a música. Quando o angolano chega na RDC, eu disse, o comportamento dos Bakongo é diferente do comportamento dos zairenses da RDC. Nós, Bakongo, temos a cultura e os nossos mais velhos nos ensinam disciplina, respeito. E a nossa cultura ensina muita coisa. O comportamento que nós aprendemos dos nossos velhos, não podemos abusar, não podemos desrespeitar, não podemos roubar, cometer crimes, não podemos. Desculpa. Com aquela disciplina, fez que nós, onde tivemos, que ficamos burros à frente do povo congolês. O povo congolês da RDC, se hoje abre a boca, porque nós ensinamos, nós
angolanos. Quando o branco vai dividir aqueles 3 países, metade do norte de Angola ficaram para Congo, metade foi no Congo Brazzaville, metade foi no Congo Kinshasa. E eles não abandonaram, vão criar a ABACO. A ABACO era a Associação dos Bacongos. Naquele ABACO havia todos os bacongos que ficaram naquelas partes. Bacongo do Congo Brazzaville, Congo de Kinshasa, Congo de Angola. Naquele ABACO havia, por exemplo, o primeiro presidente do Congo Brazzaville, chamado Philibert Yulu, fazia parte. Todos os bacongos, na altura, faziam parte daquela associação. Os bacongos que ficaram no Congo, da RDC, o Kasavubu, o Kisolokele, o filho chamado filho dos Kimbangu, Simão Kimbangu, e Papai Simão Toko, toda aquela gente, Orden Roberto, o Alberto Ndele, e quem? O Kimbondo, o Monsenhor Kimbondo do Congo, o Abe, o nome está a fugir, quer dizer, eram muitos, o Papá Mingué de Mbala, o André Masaki, o Papá Emanuel Kunzika, todos faziam parte do ABACO, que era a Associação dos Bacongos, sempre a lutar contra o branco. Disseram que não, pronto, assim que dividiram isso, nos dividiram, então nós vamos ser os presidentes dos 3 países para poder unir aquele povo. É assim que Orden Roberto ficou para Angola, o Philibert Yulu ficou para Congo Brazzaville, e da RC ficou o Kasavubu, com a família Kimbangu. E aqueles angolanos que saíram para a RDC, ou que ficaram lá, não tiveram tempo de regressar, juntaram. Com a chegada do português, e eles começaram a trabalhar com o português. Porque o branco da Bélgica, cortava os braços dos congoleses. O congolês não podia aproximar-se do branco. O único preto que podia aproximar-se eram angolanos que trabalhavam com português. E o português amigo do branco da Bélgica. E é assim que nós, com tradição Congo, o respeito, ajudamos o povo congolês. Falamos da rumba, falamos de muita coisa. Eu disse, no Congo não havia música. A primeira pessoa que vai trazer música no Congo é o Papá Emanuel de Oliveira. Em 1940, antes de 40, não havia música no Congo. Não havia cantor, não havia conjunto. A primeira pessoa que vai cantar no Congo é o Papá Emanuel de Oliveira, que vai fazer conjunto. Um momento. Vamos escutar essa canção. Essa, a primeira música, o Papá Emanuel de Oliveira vai cantar no Congo. Essa, quando o Papá Emanuel de Oliveira faz o conjunto, vamos seguir essa música.
Ele cantou em Kikongo. Primeira canção que sai no Congo. O Taledimbo, para ver o sinal que foi que deixaram no caminho. Tata Kolodoni wa ia mvelo, o bebê. E aí colet manie umbanzanga. Essa aqui é a verdadeira história do povo angolano onde passamos. Umbanzange moyo kware. E aí kware manie umbanzanga. Povo angolano, estou apenas a fazer lembrar o povo angolano. Na altura, no Congo Democrático, não havia cantor, não havia conjunto, não havia música. Epa, desculpa. Na altura, no Congo, não havia cantor, não havia música, não havia conjunto. O primeiro que sai do Mbanza Congo, fugindo às guerras daquela época, o colonialismo, vai chegar em Matadi ele vai desenrascar, vai parar em Kinshasa, vai criar conjunto. E havia também outro angolano chamado Freitas, que era também do Mbanza Congo, do São Salvador na altura. São os dois. Papai Manuel de Oliveira, ele que vai vir também com a dança chamada rumba. E daí ele vai cantar agora em Lingala. Ele agora começa a aprender a falar Lingala. Yakakobina rumba, toyakakota labana, mama kobota biso. Quer dizer, ele vai cantar e a dança chamada rumba. Ele cantou isso. Yakakobina rumba. Quer dizer, ele faz sair aquela canção em 1941. Na altura, no Congo, não havia cantor, não havia conjunto. Para aquela música sair, vai aparecer um greco, um branco, que ele viu tocar escolha. Vamos fazer sair essa canção. E o greco vai sair edição chamada ngoma, tambor, batuca. E é assim que sai aquela canção. E ele começou a tocar na altura, os velhos daquela idade, naquela altura, começaram a dançar a música do mais velho, Emanuel de Oliveira. O velho vai morrer em Angola em 1995. Já velho, ele regressa para morrer em Angola. Só quando chegamos em 1947, o papai Manuel de Oliveira vai descobrir um cantor chamado o pai da música dele, vou esquecer o nome. Ele que cantou o nome Maria e Solui. Deixa ainda me lembrar um pouco. Estou me lembrando agora. É o Wendo Colossoi. O Wendo Colossoi, e ele
com a Duelenga, a Ienga, toda aquela gente vão agora se juntar para começar a cantar com Papá Emmanuel de Oliveira. É ali que a música congolesa começa, em 1947, 7 anos depois do angolano Emmanuel de Oliveira tocar, alegrar aquela gente. É ali o Endo Colossoi começa. E com o tempo vai começar a sair alguns membros da música, por exemplo, o Kale Jeff. O Kale Jeff vai nascer em Matadi, onde ele também encontra alguns angolanos chamados Tulu, do Comete Mambo, que o Master joga, o nome dele joga. E também vai lhe ensinar a música. Até o povo congolês não fala muito deles. Mas os mais velhos que tiveram em Matadi conhecem um certo mais velho chamado Tulu. Joga, fez o conjunto chamado Comete Mambo. É Matadi. E ele que vai começar a cantar com Kabasele, que vai vir em Kinshasa, que vai tocar, que vai em Cuba, que vai falar da rumba. E o povo pensa que rumba veio do Congo. Não. Rumba veio de um angolano chamado Emmanuel de Oliveira. Boiaca Cobina Rumba. Deixa ainda procurar, não sei se vou encontrar aquela canção. Eu quero apenas que vocês escutem, para vocês entenderem que a rumba, escuta muito bem. Oh, não que ir na Zandu, oh, bikiri, bikiri na rumba, bikiri, bikiri, bikiri na rumba. Cadência ya rumba, ngoya, ngoyelo baba mongo, ngoya, ngoya. Escuta bem essa canção em 1941. Dança rumba. Vamos dançar na cadência e a rumba. Quem canta isso? O mais velho Emmanuel de Oliveira. Vamos escutar. Ele agora aprender a falar lingala. Ngoya, 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 ngoya. Ngoyelo baba mongo, ngoya, ngoya. Podem seguir até na canção, o lingala dele é torto. Porque só falava português, não sabia falar lingala. Então tá a aprender a falar lingala. Ele misturava lingala, que era torto, e kikongo. Ngoyelo baba mongo, ngoya. Tenho muita coisa para vos contar. É apenas médio. Tapale, tapale, Macambo Mamonso, Kikongo. Oh, nakeina samarukuntale. Nakeina momirukutale. Escuta aqui. Bina rumba na façon ya cadência ya ngoya para dançar rumba. Ele a dizer no povo para dançar rumba, que o povo congolês não sabia rumba e o que é.
Porque na altura não havia conjunto, não havia música. O único que veio com a música, que fazia canções, e havia Angoloco de Freitas a cantar. Ngoya, Ngoya. Povo angolano, tenho muita coisa para vos contar. O governo do MPLA quis fazer entender o angolano que havia um comportamento que Bakongo trouxeram em Angola, que era o comportamento zairense. É mentira. O povo Bakongo com o povo zairense da RDC não se entende. Temos dois comportamentos diferentes. E eu vou esclarecer isso. E vocês vão entender. E vocês vão descobrir muita gente que trabalha em Angola com documento falso não são angolanos, são congoleses. E precisamos de um bom governo. Quando o verdadeiro angolano chegar no poder, vamos carvar e trazer, como se diz em inglês, to dig out. E o povo angolano vão descobrir muita coisa. Estou a gostar que o povo acordou, está a ver a verdade de Angola. O povo Bakongo no Congo Democrático era escravo. Vivíamos filhos que morreram no Congo. No Congo não tinha, filha angolana não tinha direito de fazer filho com um congolês da RDC. Vou contar isso. Quiser como não, os mais velhos, eu vou contar isso. Muitos morreram. Filhas de Bakongo morreram no Congo, porque ficou grávida com um congolês da RDC. O pai vai dizer, se você nascer, se essa criança nascer, então tira o meu nome. Você fez envergonhar a família. E aquela filha vai morrer quando dá a luz. Ela e a criança morre e o pai pega na família toda para Angola. Aceitava ser morto pelo português do que a filha fazer filho com o congolês. Essa aqui é a verdade. Vou contar tudo. Até a próxima, irmão. Tamo junto.